Galera, corre, porque agora o diabo tá solto. Fujam! Corre, negada! Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo com os Scribes. Nós temos uma notícia muito interessante a dar a vocês. Mas antes de tudo, cadê o cabelo dos brocas? Cadê? Sumiu! Eu gosto de cortar assim, a Dani que corta pra mim. Eu desencanei de cabeleireiro, barbeiro. Pra mim, é tipo, como você quer o seu corte? Sei lá, cara, corta aí, o que sobrar eu cuido, né? Mais ou menos assim. Anos brigando com o cabelo, eu resolvi, então tira. Então, assim, sempre corto assim, eu gosto. Tem feito um calor absurdo esses dias, então é melhor realmente ficar carequinha desse tipo, manter o cabelito assim, do que ficar com uma franja enorme e ficar ali, ó, tipo Zé Bonitinho toda hora, arrumando os cabelos. Mas vamos lá, hoje vamos bater um papo muito legal sobre uma notícia que foi vinculada na internet, falando sobre a pedra que aprisionava um demônio chamado Tamamonomae, se rompe após 1000 anos. O bicho pegou, o demônio tá solto, agora ovos, cada um com seus problemas, beleza? Não quero saber. Não é bem assim, né? Eu acho muito legal. O ser humano sempre criou seus medos. Eu quero ter medos. Ok, medo do quê? Quero ter medo de dentista, quero ter medo de avião, quero ter medo de cachoeira, quero ter medo de sapo. Eu conheço pessoas que têm medo de borboleta. Mas o demônio é unânime. Como o país, o Brasil, acho que é 90% de cristão, claramente o demônio é aquele que bate mais na sua porta, né? Por quê? Porque o pastor ou o padre sempre vai avisá-lo que o demônio está espreitando, por isso que você tem que ir para a igreja, pagar o seu dízimo, ficar ali fazendo a confissão dos seus pecados e se policiar. A grande maioria do seu policiar eles até deixam de lado, mas pagar dízimo e na igreja é a obrigação do fiel. Desde que o mundo é mundo, o ser humano ele expressa suas temerosidades. Sempre tem medos, medo do desconhecido, medo da Terra ser destruída por um meteoro, medo da Terra ser destruída e consumida por Walking Dead ou os Walking Deads, né? Então é muito interessante. O ser humano cria o seu apocalipse pessoal. E assim, de tanto que vocês desejam que o mundo venha a ser destruído, porque vocês vibram isso, uma hora vai ser, né? Ai meu Deus, o meteoro vai passar. Tanto que você projeta, forma pensamento dizendo meteoro, vem, meteoro, vem pra cá, rapidão. Faz um pit stop aqui, destrói uma partezinha só pra me convencer que realmente eu estava certo. Gente, vamos mudar a frequência, vamos mudar o pensamento, vamos dar mais valor à vida do que ficar dando valor à tragédia. E é o seguinte, o Brasil é 85, 90% cristão, de acordo com a pesquisa Datafolha. Então, por ser cristão, católico barra cristão, né, então que seja católico evangélico, acredita-se realmente em Deus e, nesse caso, no diabo, no demônio, que é tanto cultuado pela igreja, desde a Idade Média até os dias de hoje, não é mesmo? A mesma prensa que fez a Bíblia, que foi a prensa de Gutenberg, também fez as obras de maldizer, os livros de maldizer, que na época eram os teatros mais satíricos, onde tinha o fantoche do diabo, sempre ali, né, tentando o ser humano, e claramente as festas e os inferninhos. Então é aquela história, eu vou para a igreja, mas eu também vou para o inferninho. Se eu aumentar o meu dízimo, a igreja vai e me encobre dizendo, olha, você pode pecar, mas desde que você pague o dízimo. Então, é assim que funciona. Mas o ser humano hoje não sabe separar o que é a mitologia do que realmente seria um demônio. Eu, como um budista, praticante do budismo tibetano, não acredito em diabo, demônio, bem como também não acredito em Deus, porque está intrínseco na minha religião. Não existe o conceito de Deus, não existe a crença de que existe alguém lá em cima que comanda tudo. Não existe. Eu não sigo a Bíblia, não sigo a Cristo, então eu estou livre dessa história. Bem como também não existe o diabo ou o demônio. O que existe somos nós mesmos.
quando nós somos inseridos no mundo, nós estamos diante de situações que vão nos complicar, vão nos comprometer, vão testar a nossa raiva, a nossa inveja, o nosso orgulho, o nosso apego, nossas vaidades. E com isso nós estamos nos deparando com os nossos próprios demônios internos, não externos. Ou seja, o próprio criador de situações complicadas e problemáticas sou eu mesmo. Entende? O taoísmo, por exemplo, ele tem um dizer que é não agir, não fazer nada, nem pensar. Por quê? Porque eu não gero karma, não gero atitudes e não me comprometo. Sabe? Quer dizer, na hora que eu tenho uma ação, gera uma reação. Então, se eu não agir, não existe reação. Se não existe reação, não existe karma. Simples assim. Agora, vamos entender o que é essa mitologia, porque não é real. Embora as pessoas queiram que o diabo seja real, só para falar, olá, tinha razão, o diabo está ali, ele existe. Não, ele não existe. A igreja quer que ele exista. Uma figura que ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu, né? E ninguém critica, né? Ô igreja, cadê o diabo? Ué, é um elemento fantasioso. Vem encher meu saco porque eu vejo espírito, você tá vendo o diabo, cadê o diabo? Ninguém me apresentou o diabo até hoje. Mas vamos lá. Essa é uma lenda muito interessante. Então saiu uma notícia dizendo: a pedra que aprisionava o demônio Tamamo no Mae se rompe após 1000 anos. Os japoneses especulam que o espírito maligno de Kyubi ressuscitou, podendo causar mais uma vez grandes tragédias ao Japão. Mas o Brasil ele gosta de se apropriar de tudo. Então é o seguinte, o demônio que está no Japão é nosso. Eu também quero acreditar nesse demônio. Traz para mim porque eu quero justificar os meus problemas por parte desse demônio que está lá. Não, vamos compartilhar esse demônio. Oh, que história é essa? Previsões de forças das trevas sendo liberadas por um demônio repercutiu rapidamente nas mídias sociais do Japão nesta semana, depois que uma famosa rocha vulcânica conhecida como Pedra da Morte, que dizia matar qualquer pessoa que entrasse em contato com ela, foi encontrada misteriosamente dividida em duas. Por que Pedra da Morte? Porque na época que estava quente, a galera chegava perto, tocava e carbonizava. É uma pedra vulcânica. Quer dizer, pô, tá explicada, Pedra da Morte, né? Olha lá, tá pegando fogo, o cara chegou lá, tocou, não é mesmo? Morreu. De acordo com a mitologia japonesa sobre a Pedra da Morte, a rocha contém o cadáver transformado de Tamamo no Mae, uma bela mulher que fazia parte de um plano secreto, tramado por um senhor da guerra feudal para matar o imperador Toba. É foda. Tá bom. Que reinou até 1123. Então ele nasceu em 1107 e morreu em 1123. Ou seja, o imperador morreu ali aos 14, 15 anos de idade. É isso? É, tadinho. Morreu jovem. Diz a lenda que sua verdadeira identidade era uma malvada raposa de 9 caudas, cujo espírito foi trancado nesse pedaço de rocha localizado em uma área da província de Toshingi, perto de Tóquio, famosa por suas fontes termais sulfurosas, porque é uma região vulcânica. A pedra vulcânica, região vulcânica, as termas, ai que delícia. Segundo o jornal The Guardian, a separação da pedra em duas partes aproximadamente iguais e que se acredita ter ocorrido nos últimos dias, assustou muitos internautas no Japão. Alguns mencionaram que a pedra ela espelha um gás venenoso continuamente. Provavelmente é o gás que está inserido dentro dela por ser uma pedra vulcânica. Então, assim, é uma mitologia, beleza, gente? Não é um demônio, não existe um demônio, é uma crença, sabe? Acredita-se que não existe realmente o demônio de uma raposa que vai sair por aí procurando uns buticos para se enfiar. É dito que Tamamo no Mae morreu após ser atingida por uma flecha nas planícies de Nasu, próximas às encostas do Monte Nasu. Logo após sua morte, o corpo da maléfica Kitsune se transformou em pedra e passou a ser chamado de Seisho Seki, literalmente a Pedra da Morte ou a Pedra da Matança.
Conta a lenda que qualquer criatura viva que entrasse em contato com a pedra morria imediatamente. Então, Tamamo no Mae tinha se transformado em um poderoso Roji, também chamado de Yukai, que é o espírito maligno e ou demônio, de tão poderoso que era o mal dessa raposa. Seu espírito assombrou a pedra por tempos. O mal Seisho Seiki teve o seu fim após ser exorcizado por um monge budista. Monge budista! Os caras são bons, hein? Os caras são bons! Gosto do monge budista é legal. Nos dias atuais, tanto a rocha como as planícies e encostas do Monte Nasu são os principais destinos turísticos de curiosos e daqueles que acreditam ser o local em que Tamamo no Mae morrera no Japão. Embora a história de Tamamo no Mae faça parte do folclore japonês, ela também consta nos antigos livros da história real do Japão, nos quais relatam sobre o imperador Toba, também conhecido como Imperador Konoe, que teve seu império ameaçado por uma bela e maligna cortesã, que após descoberto seu plano foi morta enterrada em uma rocha. O que é mais factível, sabe? Quer dizer, dentro de uma história real, ou seja, o imperador descobre que ele vai ser morto, ele vai lá e mata a mulher, e aí cria-se uma mitologia. Legal. Então, quer dizer, a rocha pode ter liberado o espírito dela? Não, isso aí também é outra mitologia, tá? A mulher já morreu, ó, faz tempo, já deve ter reencarnado. No último fim de semana, então, os visitantes na área onde estava localizada a suposta pedra recuaram horrorizados depois que testemunhas partiram nas redes sociais fotos da pedra dividida em duas partes. Meu Deus do céu, o ovo chocou, abriu, a raposa saiu. Especula-se que o espírito maligno de Tamamo no Mae ressuscitou, podendo causar mais uma vez grandes tragédias no Japão. Moradores das redondezas disseram que a rocha começou a apresentar rachaduras alguns anos atrás e, com isso, autoridades locais mandaram reforçar a rocha com cabos de aço. É muito louco, né? Rapaz, quem conhece o soldador aí da região? Taca-lhe aço na bagaça. O medo é tão grande. A temerosidade dentro de fatores da mitologia, o ser humano, ele realmente tem muito medo. E o Japão, ele é repleto de histórias dentro desse folclore, e o medo do japonês é muito grande. Eu lembro que eu conheci uma japonesa que morou 10 anos no Japão. E ela teve a profissão que era uma das mais bem pagas do Japão, que era o quê? Tomar conta de mortos. Não é que nem o filme O Morto Muito Louco, que ela levava o morto para tomar sorvete, né? Ou dando aquela de Chapolin, né? Que o cara pega o morto e sai os dois andando com o Seu Madruga no meio. Acho que era o Seu Madruga, não era? Não lembro se o Seu Madruga era o morto ou era o... Bom, ela simplesmente olhava o corpo das pessoas e ficava ali. Era tipo assim, era o zelador dos corpos num necrotério no Japão. E ela ganhava uma fortuna fazendo isso. Se eu estivesse no Japão, vou te falar, viu? Só trabalhando com essas técnicas de encaminhamento das consciências, eu acho que eu seria um monge budista japonês ali, né? Que lá eles valorizam essa ideia. Então, assim, de novo, é muito curioso como o medo, ele transparece, e a mitologia, né? É aquela coisa, tudo aquilo que possa prejudicar a minha vida, eu acredito piamente. Então, se você conta uma história para o japonês, ele acha que aquilo é real, ele vai vender aquela imagem, aquela história para todos do Japão. Então, tá aqui, os caras colocaram então cabos de aço travando a pedra, mas não adiantou, a rocha ainda estava com uma corda repleta de selos sagrados dispostos ao seu entorno, o que acreditava reforçar o aprisionamento do demônio. Isso segundo o jornal local. O local conta ainda com várias estátuas de monges com poderes sagrados de Buda, cuja finalidade é manter o demônio no local, de acordo com Nasu Town Tourist, órgão responsável pelo turismo do distrito de Nasu. O órgão também guarda cópias autenticadas de registros históricos que datam do século mais ou menos XII, os quais atestam que a rocha é de fato o corpo de Tamamo no Mae, transformado em Seisho Seiki. Um dos erros crassos, por exemplo, é achar que a consciência de Buda vai impedir essa ideia do demônio. Mas, de novo, cada um tem a sua interpretação sobre o que acontece.
O fato, por exemplo, se você pegar as histórias de Dhyandhyalama, que é uma das consciências búdicas hoje mais praticadas no mundo, existe dentro do reino dos invejosos uma grande imagem, eu acho que era Indra, e que ficou sabendo que alguma figura do reino dos invejosos ia renascer nos reinos infernais, ou no reino dos espíritos famintos. E aí ela correu para falar com a consciência de Buda, e chegou na consciência de Buda e falou: Buda, eu fiquei sabendo que alguém daqui do reino, né, vai voltar a renascer, só que em outro reino inferior. Não se pode fazer isso. O Buda falou: como não se pode? Claro que pode. É uma honra renascer nos outros reinos para que a gente possa aprender o que não fazer. Não adianta você olhar o reino e não saber o que está lá dentro. Você cria uma falsa impressão. Estando como um espírito faminto ou um infernal, você sabe exatamente o que é aquilo para você nunca mais passar por aquela sensação. Então todos vão passar por todos os reinos. Então, assim, nenhuma consciência búdica manteria um demônio aprisionado, porque é do interesse, obviamente, de Buda fazer com que esse demônio ele saia do estado irado para um estado de percepção lógica e absoluta de sua consciência. O estado de um demônio, dentro, obviamente, do princípio da mitologia, ele é meramente momentâneo. Porque quando você faz com que essa consciência ela entenda o que ela é e o porquê que ela está agindo dessa maneira, ela percebe os seus erros e se ilumina. Manter uma consciência adormecida é fazer com que ela perca tempo que poderia estar aprendendo cada vez mais sobre a sua natureza. Então, assim, se eu escuto uma história dessa, eu dou risada, porque Buda nunca aprisionaria nenhuma criatura. E ele faria com que essas criaturas fossem livres para que elas entendessem as suas naturezas e reconhecessem Buda dentro delas. Você vê como a fragilidade das histórias elas são. E, de novo, né, se existem, então, pessoas que são budistas e acreditam nisso, elas não são budistas. Elas são pessoas que não entenderam os conceitos de Buda e não sabem realmente o que está por detrás desses ensinamentos. É por isso que muitas ramificações do budismo, que a gente vê hoje, nos dias de hoje, nem seguem os verdadeiros princípios do Siddhartha. Foram simplesmente passados de ouvido para ouvido, e aí uma outra pessoa surge séculos depois e cria um budismo mais light. Isso não existe. Sabe, a gente tem que entender a consciência búdica para as práticas e entender tudo aquilo que está por detrás de cada princípio, cada cerimônia, cada consciência. É uma fragilidade isso. Isso aqui é um folclore japonês. Isso aqui não é real, mas é muito divertido para a gente entender até onde vai as percepções do ser humano e continuar acreditando que o mal, ele existe. De novo, o budismo não acredita neste princípio de Deus e nem deveria acreditar nesse princípio de um diabo exteriorizado, mas sim o diabo que está dentro de nós. O budismo de verdade iria olhar para essa pedra e falar: é só uma pedra. Não se pode aprisionar nenhuma criatura dentro de uma pedra. Entende? E isso é divertido, porque a gente vê como o contínuo da fragilidade humana. E o interessante é que o próprio Siddhartha, que constituiu o budismo, há 2, 3, 4 mil anos atrás, tomando como base as grandes escolas filosóficas, principalmente quando a gente tem os povos pré-védicos, as escolas que veio dos gregos, que sempre se comunicavam, a própria Índia dentro dos princípios da filosofia, quando a gente constitui esses princípios, você vê que não existe realmente o diabo ou o demônio dentro disso. Somente existe o nós mesmos, nossa fragilidade, nossos medos, o nosso apego, nossa ignorância, nossa raiva, nossa inveja, nosso orgulho, que somos vítimas de nós mesmos. E isso é muito interessante, porque são histórias e folclores, tá?
É claro, o que está por detrás, por exemplo, de certas consciências? As pessoas me vêm falando sobre os ditos reinos budistas, e nós já falamos aqui em vários vídeos, mas parece que as pessoas elas ainda não assistem todos os vídeos do canal e escolhem ali o que querem assistir. Todos os vídeos eles são interligados, todas as playlists elas se comunicam. Elas foram feitas para arbitrar assuntos que vão ser interligados. O budismo, por exemplo, ele trabalha com um conceito muito interessante que é a roda da vida, que é o samsara, que é esse mundo que nós vemos aqui abrindo a janela de casa e você olha e você se depara com todos os fenômenos acontecendo simultaneamente. Raiva, ira, inveja, ganância, usura, luxúria, apego, tudo aquilo que envolve o ser humano, as depressões, os vícios, as traições, tudo. A grande novela da Globo acontecendo em tempo real junto com você. Quando você se depara com isso, você tem a opção de ou você faz parte ou você só observa. Quando você só observa, você começa a entender a natureza das pessoas e ver realmente o que está por detrás de cada ação. Você não faz parte, você pega a raiva, você tira a raiva dentro de você e você olha e fala: nossa, isso aqui é uma raiva. Nossa, isso aqui é uma traição. Nossa, o que está por detrás disso? Como as pessoas se ferem, como as pessoas se magoam, como as pessoas podem ser prejudicadas por isso. E como eu posso prejudicar as pessoas utilizando dessas ferramentas que não fazem parte da minha natureza, porque eu só observo, eu não participo. Se você participa, você não consegue ver o lodo que você está colocando dentro de você. Então torna-se a elaboração de um arquétipo, onde você tem os ditos reinos budistas. Esses reinos são reinos dos deuses, semideuses, dos animais, do ser humano, dos espíritos famintos, dos infernos. Por quê? Porque eles são características do indivíduo. O reino, por exemplo, dos deuses é o reino dos vaidosos. Você encontra muito desses vaidosos nas academias, por exemplo. Você tem o reino dos semideuses, que são os invejosos, que eles têm inveja dos deuses, porque eles nunca vão chegar a ser aqueles que eles almejam. Eles são invejosos. O reino do ser humano, que é o reino do apego, o reino dos animais, que é o reino da ignorância, e dos espíritos famintos, que aí sim entra no conceito do espiritismo, que vem do budismo. Ou seja, eu acredito em consciências que se perderam por aí e que agem querendo ainda fazer parte da vida. E o interessante é que esse conhecimento que está atrelado, vamos dizer, ao espiritismo moderno, ele é remetido na Tailândia, nas Filipinas, na China, no Japão, em muitos lugares no Oriente, eles acreditam também nisso e eles mostram a existência dessas consciências. Se muitos lugares no mundo têm o mesmo princípio, alguma coisa realmente existe ou não. O reino dos infernais, que são aqueles que morrem com a raiva e são consumidos pela sua própria raiva. E muitos orientais observam a existência dessas consciências como seres ainda pegando fogo. Então vocês estão diante de arquétipos e histórias mitológicas. A psicologia budista, dentro do conceito dos arquétipos, é real, ela funciona, ela existe até hoje. São 3.000, 4.000 anos desde realmente o surgimento de todos esses conceitos. Quando a gente fala, então, do folclore, ele existe no mundo inteiro. Só que eles são histórias, são simplesmente histórias contadas por pessoas para pessoas por meio de um telefone sem fio. E, de novo, um monge budista que faz um negócio desse, desculpa, é interessante você entender por que um monge budista age de uma maneira, sendo que um monge tibetano ia olhar e dar risada, falando, não existe demônio. E se existisse, vamos encaminhar essa consciência, porque eventualmente é um ser humano que se perdeu e que precisa ser encaminhado para continuar sua existência. Ou dentro desses princípios da própria história das consciências búdicas, como no caso de Indra, você poder reeducar e mostrar que todos serão parte de um conjunto de fatores que vão passar por todos esses caminhos dentro da roda da vida. Ou seja, eventualmente Indra renasceria como um ser humano. Indra poderia renascer como um espírito faminto para entender a natureza do que não fazer. Se existe, então, alguém que é considerado como um demônio que está preso na pedra, deveria ser encaminhado para poder voltar à vida e ter novamente o seu direito de existir. É simples assim. Não tem que aprisioná-lo na pedra, mas temos que
reeducar as consciências para que elas voltem dentro do seu direito, do karma, de ir e vir, ação e reação, para continuar a sua vida. Isso é o princípio do budismo tibetano. Você faz com que todos os seres sencientes possam novamente voltar à sua existência. E isso eu tenho pelo menos 3 práticas aqui em casa que são feitas para o encaminhamento de consciências, de pessoas falecidas, de obsessores, dentro do conceito nosso popular, não é mesmo? Os ditos obsessores, ou do budismo, que são as narakas, as pesachas, os espíritos famintos e outros seres que fazem parte de nós mesmos. Somos nós presos à nossa matéria, à nossa contínua existência. Gente, não é para temer isso daqui, beleza? Isso aqui é um folclore, é uma história. O Japão, ele tem, infelizmente, muitos lugares que sofreram com os vulcões, sofreram muito com essa parte das erupções vulcânicas. É um lugar que está envolto a tsunamis, a maremotos, terremotos. E assim, eu sinto, porque é um lugar lindo e deveria ser preservado, porque tem um povo incrível morando lá. Só precisa corrigir um monge budista ali que é cagadinha. Mas de resto... rapaz, que isso? É uma pedra com abadá. Mas tô valendo, tá bom? Não é pra temer, mas eu gostei bastante, é uma notícia muito interessante. E falta um tio Spook no Japão. Falta! Um dia eu vou chegar lá, vou fazer o meu ziriguidum, vou poder ali mostrar um pouco do budismo tibetano para os japoneses e a gente se divertir. Quem sabe? Um dia eu vou fazer planos para ir para o Japão, tá bom? Muito legal. Espero que vocês tenham entendido tudo aquilo que foi dito. De novo, explorem as playlists, porque tem muito mais disso colocado direitinho para todos entenderem os conceitos, tá bom? Então, muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até agora. Como todo mundo sabe, recadinhos finais. A Tio Spook é um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional. Complementar e nunca substituir. Nós complementamos para os tratamentos voltados a enfermidades físicas, emocionais, mentais. E aí sim as questões de limpeza de casa e as análises somente de casas, ok? Se vocês quiserem entender os motivos, tem uma playlist chamada Regras do Canal, e lá está explicado o porquê de cada coisinha. Para aqueles que querem solicitar esse tipo de coisa, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com, e lá vocês vão se informar como os serviços são feitos e os valores sobre isso. Sim, é cobrado, uma vez que eu sou um profissional de terapias alternativas. Eu não sou médium, não sou vidente, não trabalho em centro espírita, ok? Então, eu tenho uma formação dentro das terapias complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal. Eu acho que você consegue doar até, acho que são R$8 por mês, o que nos ajuda muito a continuarmos firmes e fortes na plataforma. Nós também temos o sistema PayPal de doação, que encontra-se aqui abaixo. Só você copiar esse link, jogar ali no seu navegador e você pode doar o valor que você quiser e puder. E por último, nosso site Casas Assombradas, com muita coisa legal para vocês. casasassombradas.com.br. Tá bom? Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.